Olá, sejam todos muito bem-vindos à última aula sobre Caderno de Memórias Coloniais, dentro desse curso intitulado Isabela Figueiredo, Corpo, Luto, Amor. Como vocês viram nas aulas anteriores, ela prometeu a publicação de um romance para o fim deste ano de 2025, em que ela retoma a conversa com o pai no Caderno de Memórias Coloniais. Isso está dito numa entrevista dada a 10 de janeiro de 2025 para o Expresso Podfest, intitulada A Beleza das Pequenas Coisas. Eu gostaria então de propor, para juntar isso ao Caderno de Memórias Coloniais, a leitura de um pedaço dessa entrevista. No meu próximo livro, eu quero ter uma longa conversa com meu pai morto. E quero regressar a algumas das temáticas do Caderno de Memórias Coloniais. A questão do retorno. Quero muito voltar a isso, mas estes temas são muito sensíveis nos dias de hoje e tenho de ter cuidado um bocadinho com o que digo. Eu escrevo literatura e não posso cancelar uma personagem. Eu não posso cancelar o pensamento de uma personagem. Vou voltar à minha ferida aberta, esse vazio de 10 anos, dos meus 12 aos 22 anos, em que não sei nada dos meus pais e os meus pais não sabem nada de mim. Eu não sei nada da vida deles, eles não sabem nada de mim. Então quero ir muito aí. Eu quero ter uma longa conversa com meu pai, percebes? É também uma forma de eu e ele encontrarmos alguma paz. O meu pai é o meu amor. Eu continuo, por exemplo, a procurar namorados parecidos com meu pai. Portanto, isso é totalmente freudiano. O que quero dizer com isto é que meu pai, sendo a pessoa mais importante da minha vida, é a pessoa que mais me orienta e me guia. E o fato de o meu pai ter uma grande mancha, que teve sempre, que eu percebi desde nova, isso frustrou-me, tornou-me infeliz. Meu pai era um homem do Estado Novo e, simultaneamente, era um colônio racista. E isso é algo que eu vim com chip de boomer, baby boomer. Já não aceito, não dá, eu não aceito. Todos nós gostamos de pessoas que têm grandes defeitos. Importa-nos intimamente dialogar com esse amor-ódio. Deixá-lo existir. É importante. Novamente, a psicanálise. Reparem vocês justamente o termo que ela traz para essa entrevista. É importante dialogar com esse amor-ódio, deixá-lo existir. Isso nada mais é do que uma expressão lacaniana que foi traduzida para o português num neologismo a que chamamos amódio, amor e ódio. Como se sabe, Lacan gostava muito de brincar com as palavras. Ele se coloca, inclusive, como uma espécie de poeta barroco dentro do âmbito da psicanálise. Lacan gostava muito de homofonias. Ele juntou essas duas palavras, amor e ódio, em francês, e criou um neologismo chamado enamoration, que vem do francês haine, la haine, ódio, e enamoration, ou seja, enamoramento, apaixonamento, amor. Desse neologismo que Lacan criou, a tradução para o português ficou então conhecida como amódio. Percebam vocês que isso se coaduna muito com o que Isabela fala de não conseguir ter uma visão maniqueísta sobre o mundo, não gostar do maniqueísmo, não gostar dos radicalismos. E ela diz isso mesmo sobre as suas obras, que quem quer entender as suas obras a fundo tem de pensar não só no amor-ódio, no amódio, mas tem de pensar também na questão das ambivalências humanas. O tempo todo em entrevistas que dá, Isabela Figueiredo aponta para essa ideia de que nós somos seres basais, seres básicos, seres gregários. E quando ela fala do tema dessa ambivalência que nos é inerente, ela diz: temos que pensar na nossa condição animalesca. Portanto, reparem a visceralidade dessa escritora. Uma escritora que fala que não há nada que possa substituir a fisicalidade. Uma escritora que fala do cheiro do outro, do calor da pele do outro, da saliva do outro. Reparem, portanto, que tudo aquilo que faz parte do corpo é absolutamente sedutor para Isabela Figueiredo. Inclusive aquilo que a sociedade muitas vezes considera abjeto.
Ela é fascinada por tudo aquilo que vem do corpo, inclusive os fluidos corporais. Não à toa ela diz que não há nada que substitua a saliva do outro. E assim como ela fala da saliva, que é um fluido corporal, ela também fala de outros. Na Gorda, por exemplo, ela fala do sêmen quando descreve as suas relações sexuais, porque ela já está na vida adulta. Mas aqui em Caderno de Memórias Coloniais, mesmo criança, há cenas lindíssimas que apontam para a ideia desses fluidos corporais. O suor do pai causa imenso prazer nela, o cheiro do pai causa imenso prazer nela, e não só isso, os próprios fluidos corporais dela são por ela tomados como fulcrais. Sobre isso, eu vou ler agora uma cena que eu acho talvez uma das mais lindas do Caderno de Memórias Coloniais. As regras de leitura fizeram sentido num ápice, só porque a tangerina teimosa decidiu abrir-se por inteiro no meu cérebro como um povo que estende os tentáculos. Ali, dentro do carro, a caminho de Lourenço Marques, perto da Sanep, como a primeira menstruação. Sabia ler. Tinha sido difícil, mas agora este milagre. Tão rápido, sabia ler. Abri de novo os olhos para confirmar e li como se não tivesse feito outra coisa toda a vida. Cigarros LM Long Size. A vida moderna para o homem moderno. Não percebia como tinha acontecido, mas sabia ler. Esse milagre de ler, essa magia tão rápida no meu cérebro, como se alguém movesse uma varinha à distância ou soletrasse palavras misteriosas, desenfeitiçaram-me. A partir dessa tarde de sábado, embora minha prisão física não se alterasse e os muros continuassem altos à minha volta, em todos os lugares apossei-me da ferramenta com que escavaria a minha liberdade. As frases podiam roubar-me a qualquer lugar, levar-me para dentro de mentes diversas e escutar o que pensavam e não diziam. As mentes dos bons e dos maus, e dos mais ou menos, que eram a maior parte. Sentar-me em navios perdidos, pairar sobre vulcões e dormir em jardim de rosas e sombras suaves lilazes. Foi quando, devagar, comecei a tornar-me a pior inimiga do meu pai. A inimiga lá dentro, calada, que vê e escuta sem ter pedido autorização, o que está incluída, o que faz parte. Foi quando comecei a tornar-me a toupeira. Só muitos anos mais tarde, compreendi que saber ler, o acesso a essa chave para a descodificação do segredo, me transformara, contra todas as vontades, na toupeira, que lhes havia de roer todas as raízes, devagar, uma de cada vez, até fechar pó. O meu pai tinha camisa branca e eu, o seu tesouro, a sua vida, fugia de terra para sempre. Portanto, ao aprender a ler, ela se torna, reparem vocês que dentro da condição humana, como um ser humano, ela mesma também se zoomorfiza. E a partir do momento em que aprende a ler, há, portanto, a quebra da fantasia. A quebra da fantasia de que ela e o pai formam uma unidade. Não formam. Quando ela se coloca aqui no lugar da toupeira que vai roendo todas as raízes, ou seja, que derruba, portanto, o edifício, que derruba, portanto, a casa, que derruba, portanto, as ideias impostas pelo modelo familiar, ela quebra, então, a lei simbólica, que é a lei instaurada pelo pai. Sobre isso, Lacan tem um par de expressões muito interessantes. Ora, se o pai representa a lei simbólica, se a lei está inscrita naquilo que Lacan chama do nome do pai, é preciso, então, fazer uma perversão em relação ao nome do pai, para que você consiga instaurar a sua própria condição de sujeito dentro da existência. E falando em ambivalências, eu gostaria de pensar essas ambivalências a partir do real do corpo, a partir da ideia de habitar o real do corpo, e me apropriando aqui de uma frase da Isabela Figueiredo, habitar o real do corpo é uma guerra. Não à toa,
Ao final de Caderno de Memórias Memórias Coloniais, ela diz: o meu corpo foi uma guerra, era uma guerra, comprou todas as guerras. E de arremate, no pós-fácil, ainda diz: este livro é parte do meu corpo, escrita e corpo como dois indissociáveis dentro de Isabela Figueiredo. Para ela, gesto de escrever é também o gesto de escrever o corpo. Por outras palavras, pensando na famosíssima ideia de Eduardo Lourenço, de que a partir do século XIX a literatura portuguesa começa a empreender uma espécie de autognose da pátria, de autoconhecimento da pátria, de pensar uma identidade pátria, e muitas vezes dentro do âmbito romanesco nós vemos que pensar a história do herói individual é também pensar a história da pátria, de modo que uma autognose do eu aponta também para uma autognose da pátria. E em Isabela Figueiredo nós temos primeiro algo de muitíssimo interessante, que é um corpo em trânsito. E porque dentro da sua obra se coloca o tempo todo qual é o meu lugar. Eu nasci em Moçambique, vivo em Portugal na condição de retornada e me coloco, pelo menos aqui dentro do Caderno de Memórias Coloniais, na condição de desterrada, daquela que sofreu o exílio. Ao ser entrevistada em 2018 por ocasião da PLIP, Isabela Figueiredo diz o seguinte sobre essa questão de ser uma escritora retornada. A questão de ser uma escritora retornada é de uma escritora que procura um lugar. Eu procuro o lugar. Eu sou de onde? Mas, na verdade, não interessa muito. Eu sou da minha casa, do apartamento de Almada, nesse momento, que foi o lugar que os pais deixaram de herança para ela. E ela segue. A minha casa é o meu país, o meu corpo gordo é o meu país e o mundo inteiro é a minha terra. Eis, portanto, uma resposta que ela dá sobre isso, sobre essa condição de desterrada, sobre essa questão de retornada, sobre essa condição de exilada em 2018. Já em 2020, nessa entrevista dada para a revista brasileira Fronteiras do Pensamento, quando ela é questionada pelo apresentador se ela se sente apátrida, ela então lhe responde: passei a minha vida a me sentir apátrida, porque sentia ser uma portuguesa que não era portuguesa, que era moçambicana. Agora, desde que voltei a Moçambique, percebi que não sou moçambicana, sou portuguesa. Já não sou apátrida. Tem aqui um chip moçambicano que de vez em quando é ativado, mas eu sou portuguesa. A realidade hoje de Moçambique é a África. O que eu percebi que minha infância não foi vivida em África. Foi vivida numa Europa construída na África. O mundo no qual eu vivi era um mundo europeu que se servia da mão de obra africana e se servia também da vida dos africanos. Quando estive em Moçambique, depois de muito tempo, reconheci a geografia, a fauna, a flora, mas o ambiente era outro e o ambiente faz a terra. Reparem vocês nas ambivalências da própria escritora. Quando ela escreve o Caderno de Memórias Coloniais, ela diz se sentir desterrada, e quando ela dá uma entrevista para uma revista brasileira em 2020, ela diz já não se sentir mais uma desterrada. De qualquer modo, é muito interessante pensar Isabela Figueiredo como um corpo em trânsito. Essa metáfora do corpo em trânsito é interessantíssima. Por quê? Porque, voltando ao que eu vinha comentando sobre Eduardo Lourenço, de que desde o século XIX se institui em Portugal uma tradição de autognose da pátria, e sobretudo no que tange à ficção, a autognose do eu coincide com a autognose da pátria. O corpo, como diz o próprio entrevistador da revista, é uma espécie de personagem central da sua obra. O que nós percebemos, juntando, portanto, essa ideia da centralidade do corpo para Isabela Figueiredo e da autognose da pátria para Eduardo Lourenço, a proposta que Isabela Figueiredo faz, então, em relação a isso, é interessantíssima. Ou seja, para mim, isso é belíssimo, belíssimo. Não há como fazer uma autognose da pátria no que tange a minha obra sem fazer um atravessamento pelo meu. Se o testemunho para mim é algo que não se explica apenas por história ou denúncia histórica,
mas é algo que passa necessariamente pelos sentidos, não há, portanto, como fazer uma autognose da pátria sem uma travessia pelo meu próprio corpo. Esse corpo, afinal, cheio de marcas, cheio de cicatrizes, cheio de feridas, algumas feridas abertas, enfim, esse corpo cuja história está escrita na pele. Ainda sobre essa questão da pele, Isabela Figueiredo diz algo que é da ordem da crueza máxima, mas que ao mesmo tempo é dolorosamente lindo. Uma das frases dela, que está em A Gorda e que eu trago como reflexão também para o Caderno de Memórias Coloniais, é a seguinte: a vida adulta raspa a pele. E por último, eu gostaria de voltar à entrevista que ela dá ao Expresso Podcast, como vimos aqui, intitulada A Beleza das Pequenas Coisas, e a partir de um trecho muito específico dessa entrevista, fazer um link com o Caderno de Memórias Coloniais. Não sei se vocês estão lembrados, mas em agosto do ano passado, houve um fenômeno que viralizou na internet. E esse fenômeno foi chamado fenômeno Mercadona. Mercadona é uma rede de supermercados na Espanha. E aí um grupo de pessoas cansadas desses excessos do mundo virtual e dos encontros sem nenhuma profundidade marcados pelos aplicativos de relacionamento, esse grupo de pessoas decide então começar a promover o encontro cara a cara, como antigamente. E aí havia uma senha para as pessoas que estavam interessadas em buscar namoro ou buscar paquera. Eles colocavam um abacaxi dentro do carrinho do supermercado, e então uma pessoa que visse que a outra tinha um abacaxi também no seu carrinho, essa pessoa, de propósito, ia lá e chocava com o carrinho do outro, de modo a mostrar-se interessada no encontro cara a cara. E ao comentar então o fenômeno Mercadona, afinal, não nos esqueçamos que Isabela Figueiredo, cronista do jornal Expresso, na entrevista ao Expresso Podcast, o entrevistador relembra a ela essa matéria, e sobre isso ela diz o seguinte: queríamos um romance cara a cara que entrou em desuso com a internet. Sonhamos com a presença do outro. Estamos fartos de nudes pelo WhatsApp. A fisicalidade. Não há nada que possa substituir a fisicalidade. O cheiro do outro, a presença do outro, o calor da pele do outro, a saliva do outro. Gosto muito de escrever sobre sexo, de forma poética, bonita, mas não deixando de ser brutal. É isso que eu gosto. Tem de haver crueza, mas não pode ser pornográfico. É também uma forma de fazer amor. Sabe? Faço amor enquanto escrevo. Enquanto estou a fazer aquelas cenas, estou a sentir aquilo. O sexo não tem nada de mal.